Boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de Ave, 5.783, a contar da criação. 14 de agosto de 2023, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos na Parashá Shofetim, que significa juízes. Então, esta semana nós vamos aí dentro da Parashá Shofetim, juízes, nós estaremos fazendo reflexões sobre 111 versículos que vão do capítulo 16 até a partir do versículo 18, capítulo 16, verso 18, até o capítulo 21 e o verso 9 do livro de Deuteronômio, Devarim, né? Então nós temos aí 111 capítulos, aliás, 111 versículos para estudarmos esta semana. A semana que passou, nós preenchemos uma quantidade de 5.336 versículos, mais os 111 versículos desta semana, nós teremos então no final da semana, com a graça de Hashem, 5.447 versículos estudando, né? Então, nós vamos aí, durante essa semana, na nossa Parashá Shofetim. O salmo desta semana para Parashá é o salmo de número 17. E a porção do profeta, né, é a quarta porção das 7 porções do profeta Isaías. Nesta semana, nós teremos aí o capítulo 50, a partir do versículo 12, e vamos até o capítulo 52 e o verso 12, né? Ficamos aí 2 dias ausentes, tendo em vista problemas de saúde, né, na família, e precisávamos estar aí correndo e socorrendo, né, o nosso cunhado que está internado, né, na UTI aqui da Unimed de Bauru, e o nome dele é Wilson Júnior, né, filho de Wilson, e o salmo de vida, o salmo da vida dele é o salmo 67, né, e rogamos aí a continuidade das preces, né, dos amados em favor dele, para que realmente Deus, na sua infinita graça e misericórdia, venha trazer refuah shelema, né, que é cura completa, sem sequelas para Wilson Júnior, né. Hoje estamos chegando agora, né, da cidade de Bauru, da visita de UTI, e o médico disse que de ontem para hoje viu a mão de Deus trabalhando, né, os médicos mesmo ali, né, muito bem atenciosos, o doutor Hazuki da UTI, o doutor Samir, né, médicos aqui em Bauru, falaram, médico não faz milagre, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance e usamos a medicação, né? Então nós não fazemos milagres, né? O milagre está por conta de Deus, né? E essa é uma realidade, né? Então nós contamos realmente com o milagre divino, mas a ação do ser humano de forma natural, né, é exatamente aquilo que Deus fala, né? De nós fazermos aquilo que é pertinente à nossa natureza humana e confiando sempre no Criador, e Deus faz a parte dele sem sombra de dúvidas, ok? Então, nós ficamos aí 2 dias ausentes nesse sentido, né? E hoje aí vamos trazer uma rápida reflexão sobre a Parashá Shofetim, né? Para marcarmos aí a semana da Parashá Shofetim. Então, a Parashá Shofetim, né, significa, né, há um mandamento dentro da Parashá, designar Shofetim, que é exatamente juízes, e guardas, né, que é Shotrim, né, exatamente quando nós vemos aqui no primeiro versículo do capítulo 16, verso 18 da nossa Parashá da semana, né, onde nos fala, você nomeará juízes e guardas para si. Então, Shofetim são juízes e os guardas é Shotrim, né? Segundo o Midrash, ele nos enfatiza a necessidade de ambos os papéis. O papel do Shofetim, juízes, e o papel do Shotrim,
shotrim, né, dos guardas, né? O Midrash ele fala que essa necessidade de ambos, um precisando do outro, um interligado com o outro, os juízes e os guardas, né? Sem guarda não existe juiz, pois se uma corte julga uma pessoa culpada, quando esta sai da sala de julgamento, o juiz não tem mais poder, a menos que um guarda assuma o controle, segundo o Midrash Tanhuma, Shofetim 2, né, está no Midrash. Então essa paraxá, ela tem apenas o nome Shofetim, juízes, né? Então a pergunta é, por que então a paraxá ela tem somente o nome Shofetim, juízes, e não tem Shotrim, né, os guardas? Então os nossos mestres, entre eles Rashi, né, comenta que na realidade a referência aos guardas, ou sem a referência aos guardas, né, e somente aos juízes, já é uma profecia messiânica, é uma profecia para os dias de Mashiach, né, onde realmente os juízes eles continuarão existindo, mas a função dos guardas não continuará tendo a mesma função no aspecto realmente tendo o templo e tendo no meio do povo, né, juízes e guardas, né? Então, na era messiânica, o profeta Isaías, no capítulo 1, verso 26, né, ele fala claramente que não haverá os guardas, né? Eu restaurarei os juízes, diz o profeta, né, como eles eram anteriormente, e os seus conselheiros, como eles eram no começo. Então, juízes e conselheiros, e não fala dos guardas. Nos dias de Mashiach, nós testemunharemos o desaparecimento do mal e do egoísmo. É uma das profecias que está em Zacarias, né? Assim não haverá necessidade de guardas que forçam as pessoas a serem corretas. Entretanto, ainda será preciso de juízes que aprovam as leis, estudam a Torá e fornecem assistência prática ao povo judeu em assuntos de Torá e os seus mandamentos. Portanto, na verdade, os guardas são assistentes secundários dos juízes, somente em uma situação quando o juiz é incapaz de aplicar justiça, pode-se recorrer a um guarda que trabalha com o bastão e o chicote, entre aspas, por assim dizer, forçando a parte culpada a aceitar a decisão do juiz. Assim, a nossa paraxá, que é chamada simplesmente de Shofetim, juízes, visto que a nomeação de guardas não é um mandamento separado, mas uma subcategoria dentro do mandamento de designar juízes. Os guardas não são uma necessidade legal intrínseca. E em uma época na qual as pessoas são respeitosas, como serão nos dias de Mashiach, eles serão supérfluos, eles não terão função, né? Por quê? Porque Jerusalém, o povo judeu, e a partir de Jerusalém para as nações, realmente os 4 reinos sendo devidamente restaurados, então as pessoas viverão em amizade plena, né? Não haverá problemas de ordem familiar, de vizinhos, né, entre as pessoas. Por quê? Porque o mal cessará completamente, né? E as pessoas não entrarão em vias de fato, em agressões, difamação e muito menos em homicídios e por aí afora vai, ok? Então, todos os aspectos da Torá são eternos. Haverá uma função para os guardas, mesmo depois da redenção. A diferença é que será uma função positiva, anunciar e divulgar as decisões dos juízes e ajudar o povo a cumprir as diretivas dos tribunais, né? Então, a função dos guardas não será forçar, impor as pessoas a guardarem as leis, os mandamentos, os preceitos, mas será uma função de auxiliar as pessoas, de ajudar as pessoas a realmente a guardar, né, a obedecer as mitzvot
que serão introduzidas através dos juízes, né? Então, ontem, o primeiro dia da nossa Paraxá, nós tivemos aí a questão exata sobre a reflexão sobre juízes, né? E os policiais, os guardas, né? Então, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a palavra empregada aqui para a cidade, ou seja, né? Vocês devem designar juízes e policiais para si em todas as suas cidades. Então, a palavra hebraica empregada para cidades é shearecha, né? Que significa, na realidade, literalmente, portões. Os portões dos nossos corpos são os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso nariz e a nossa boca, através dos quais os estímulos do mundo exterior ingressam em nosso corpo e no nosso mundo pessoal. Assim, esse versículo nos ordena estabelecer juízes e policiais para cuidar desses portões, ou seja, os portões dos nossos ouvidos, olhos, nariz e boca, contra a intrusão, né, de qualquer estímulo prejudicial à nossa saúde espiritual. Por meio do estudo da Torá, aprendemos quais são as influências benéficas, isso está ligado, que são as influências permitidas, né? E também aquelas que são danosas, as proibidas. Então, o trabalho do policial, por assim dizer, é fazer cumprir os ditames do juiz. Esses policiais interiores são as técnicas que cada um de nós necessita para combater exatamente as vozes de dentro de nós, se opõem às decisões, melhor dizendo, dos nossos juízes internos, né? Então, são técnicas para fortalecer que as vozes que querem combater as decisões dos juízes internos, ou seja, fazer a vontade de Deus, estudar a Torá, estudar as 7 leis de Noa, as suas ramificações, os preceitos de Hashem. Então, essas vozes interiores, elas se manifestam contra, são forças negativas. Então, entre aspas, né, o serviço do policial no nosso interior é fazer exatamente com que venhamos resistir a essas vozes para que nós possamos obedecer, né, as decisões dos nossos juízes internos, né, que é exatamente os mandamentos divinos, obedecer à vontade divina. Com relação à futura época de Mashiach, Deus promete que vai apenas restabelecer os seus juízes como nos tempos passados, mas não os policiais, os guardas. Nessa era, a negatividade não mais nos influenciará e nem serão necessárias medidas protetoras para assegurar a nossa obediência à vontade divina. Por quê? Porque a nossa vontade ela será natural em fazer a vontade divina, né? Quando nós temos aí, vocês devem nomear um rei, aquele que Deus escolher, né? Que está no capítulo 17, verso 14 a 20, né? Vocês devem nomear um rei, aquele que Deus escolher, né? Ou seja, nomear o rei está vinculado à escolha de Deus, não à escolha do homem, não à escolha do povo, né? Aquele a quem Deus escolher, né? Então você nomeará. Por mais que o povo judeu não tenha tido um rei desde a destruição do primeiro templo, e não terá outro além do próprio Mashiach, ainda assim nos é ordenado designar uma autoridade acima de nós, tanto no nível pessoal como no nível coletivo, sempre que for relevante. Os sábios dizem a cada um de nós: arranje para si mesmo um mestre da Torá, com quem possamos nos consultar sobre todos os temas relativos à vida espiritual. Por isso que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica obedece a esse critério. Então nós não temos um rei,
Mas o que nós temos? Nós temos aqui, entre aspas, um juiz, que é o quê? O rabino a quem nós escolhemos para ser a nossa liderança. Então, a nossa liderança, Beninoa Brasil, o nosso rabino, o nosso juiz, né? Ele é exatamente o Rav Yaakov Geranstad. Então, dúvidas, nós o consultamos. Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Pá. Né? Então, às vezes a pessoa ela escuta um outro rabino. E o rabino X, ele falou algo que realmente entrou em conflito com aquilo que o rabino Yaakov Geranstad disse. Por causa do quê? Da linha que segue o Rav Yaakov Geranstad, né? Do Chabad ortodoxo. Então tem uma linha que ele escolheu para seguir. E tem um outro rabino que tem uma outra linha diferente. Não que a Torá é diferente, mas o seu nível de interpretação é diferente. Então, quando há um conflito, então qual é a palavra de qual rabino prevalece? Aquele que você escolheu para ser o seu juiz. Aquele que você escolheu para ser a sua liderança. Então aí você vai consultar esse rabino, que é a liderança, e ali então vai dizer, tal situação, um diz que é para fazer, o outro diz que não é para fazer. Qual que é a decisão? Aí você vai ouvir a orientação rabínica do rabino que você escolheu para ser o seu mestre, o seu líder, né? E automaticamente, como diz o Rebbe aqui, o nosso Rebbe Menahem Mendel, né? É o rei que nós escolhemos de forma pessoal, né? O rabino, a orientação rabínica. Então a palavra desse rabino vai prevalecer e não daquele outro rabino, porque você escolheu seguir a linha deste rabino. Se aquele outro rabino você escolheu ele, então você vai, tem um conflito aí de opiniões. Qual é a vossa opinião e orientação? Não faça tal coisa. É porque o outro disse faça. Então, se você escolheu esse rabino que diz não faça, então você vai seguir a orientação dele. É o seu rei, é o seu juiz. Entendeu? Então, essa é a questão. Por isso, o Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos mestres dentro do Talmud, né, fala exatamente essa questão. Escolha um rabino e sigam. Você não precisa ficar procurando 2, 3, 4, 5 opiniões. Você escolheu um rabino, siga aquele rabino, ponto final. Né? Como diz o outro, não seja um macaquinho ficar pulando de galho em galho. Essa é a questão em si. Então não devemos nos iludir que podemos confiar em nossos próprios juízes e policiais, por assim dizer. Tampouco podemos pensar que não existe ninguém capaz de nos entender o suficiente para servir como o nosso rei. A Torá nos assegura de que, se buscarmos de forma apropriada e diligente, encontraremos os mentores mais adequados para as nossas necessidades espirituais. Ou seja, amados, é só seguir a orientação dos nossos sábios do Talmud. Procure um rabino que você se agrada dele e nomeia ele como seu rei, como seu juiz, como seu mestre, como seu líder espiritual e siga as suas orientações. Ponto final. Você não precisa ficar perdendo tempo de ir atrás de rabino A, B ou C. Aquele que você escolheu para ser o seu rabino, é a ele que você deve fidelidade, honradez, ouvir os seus ensinamentos, seus conselhos e seguir as suas orientações. Porque você o escolheu para ser o seu líder, entendeu? A sua liderança. Então, o Movimento Beninoa Brasil tem a liderança do rabino Rav Yaakov Geranstad. Então, nós seguimos as suas orientações para que juntos possamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Pela graça de Hashem, essa é a mensagem que vamos ter aqui, né, no dia de hoje, somando, né, o início da Parashá Shofetim. E pela graça de Hashem, amanhã estaremos aí de volta, né, no horário para o Facebook, horário das 15 horas. Amanhã nós estaremos de volta aí, provavelmente, para trazer aqui, né, dependendo do curso das situações que nós estamos aí nesses dias enfrentando, estaremos aqui a partir das 15 horas, ok? E o YouTube, né,
a partir das 17h30. Vamos em frente, vamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Shalom, amados, força, seja luz e vamos seguir em frente na nossa jornada.